Vamos receber aqui o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günther Hutzit, que já está em tela. Professor, boa noite, bem-vindo ao Hora H. Quanto tempo que não contamos com a sua presença? Bem-vindo. Boa noite, Thaís, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui de novo com vocês. Que bom. Professor Günther, no que o senhor acredita agora? Essa diferença, acho que você deve ter ouvido a Mariana Jean Giacomo, né? Que a turma está tentando encontrar sinais de diferença, sinais promissores de diferenças nessa última movimentação do Trump. No que você acredita? Thaís, tem uma velha máxima que diz que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Só que com Trump, ele conseguiu superar qualquer expectativa em torno de provocar ou tentar trazer, né, uma realidade paralela, né, uma tentativa de conseguir dominar as narrativas, né, como se diz hoje em dia. Eu prefiro ainda falar velho, né, como eu, de as versões dos fatos. Então, você tem uma dificuldade de conseguir ter uma leitura real do que está acontecendo. Ao que tudo indica, o governo iraniano não teria ainda chegado a um acordo com o governo americano, porque o que estaria ainda emperrando, principalmente, é a liberação dos recursos financeiros iranianos que estão congelados em bancos americanos desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica. O Irã quer que seja tudo liberado de uma vez, possivelmente em torno de 25 bilhões de dólares, e o governo americano queria, né, como foi negociado no governo Obama, um acordo com o Irã, isso ser liberado aos poucos, conforme a parte iraniana fosse cumprindo o acordo. E isso é muito importante para o Irã para reconstruir o país depois desses ataques, porque a situação econômica e social já é muito ruim, vai precisar reconstruir muita coisa. Eu vou querer lhe ouvir sobre esse choke point aí para os dois países, né? Trump enfrentando uma reação muito negativa dentro de casa e o Irã lidando com uma crise econômica gigantesca. Mas antes, só aproveitando o seu ponto aqui, professor, sobre as concessões, porque Trump ele resiste a ceder em qualquer situação. E neste caso especificamente, mais ainda, mas ele não vai se livrar disso. Qual é o tipo de concessão que você acha que Trump precisa fazer para, de alguma forma, garantir? Você falou da liberação do dinheiro, mas tem toda uma questão sobre o uso da energia nuclear e do enriquecimento de urânio e tudo mais, do material que já está lá. O Trump não vai escapar de fazer concessões relevantes ao Irã? Vai ter que fazer, porque quem está ganhando essa guerra é o Irã. Pura e simplesmente é isso, né? O regime iraniano não foi derrotado. Está enfrentando a maior máquina de guerra do mundo e continua no poder. Portanto, alguma coisa o Trump vai ter que ceder, e o grande problema para ele é que, dependendo de quanto ele ceder, vão acusá-lo de ter entrado numa guerra e saído com um acordo pior do que o governo Obama tinha conseguido e que ele justamente tirou os Estados Unidos quando ele assumiu no primeiro mandato. Portanto, a crítica, se ele aceitar um acordo que propicie o Irã deter ainda uma capacidade nuclear, né, a mais do que foi negociado no governo Obama, as críticas vão ser muito fortes, inclusive de republicanos, que há republicanos que já eram contrários a essa guerra e que vão ser ainda mais contrários se o Irã sair mais forte do que estava antes dessa guerra. Agora sim, quero lhe ouvir sobre esses pontos de estrangulamento aí, tanto político do lado de Trump quanto econômico do lado do Irã. Porque assim, professor, vou fazer o paralelo aqui com a guerra da Ucrânia. O mundo já superou a escassez provocada pela guerra da Ucrânia, né? A gente pouco fala dela aqui, mas está sendo muito mais difícil superar a escassez provocada e certamente será mais difícil superar a escassez provocada pelo conflito no Oriente Médio. Você já enxerga esse ponto de estrangulamento para os dois lados, a ponto de levarem ambos a assinar algum acordo de qualquer forma?
A gente superou o estrangulamento da guerra da Ucrânia porque um acordo foi assinado entre Ucrânia e Rússia para liberar a passagem de navios granelheiros, que é o que a Ucrânia principalmente abastece o mundo e vários países, inclusive do Oriente Médio. Agora, em relação a essa guerra no Golfo, o petróleo é muito mais abrangente e sensível do que a agricultura, abrangente em termos de atingir o mundo inteiro. Não é só países que dependiam da importação de trigo, principalmente da Ucrânia e da Rússia. Portanto, fica mais difícil. Esse é a grande vantagem que o Irã tem e que, enquanto não chegar ao ponto de abalar a economia global de vez e isso afetar o crescimento chinês, e Pequim não pegar o telefone, Xi Jinping ligar para a nova liderança iraniana e forçar uma negociação, o Irã vai resistir. Hoje, o Irã está numa posição muito mais vantajosa do que o governo Trump. E esse é o desespero dos republicanos. Ao que tudo indica, o presidente Trump já aceitou que o seu partido, o Partido Republicano, vai perder o controle da Câmara dos Deputados e vai contar ainda segurar o Senado. Aí isso garantiria a ele ser somente sofrer um processo de impeachment, mas continuar no poder. Então, para ele tá complicado, mas ele ainda joga com essa dinâmica da política interna americana.